Gravando podcast The 100, a origem. Episódio 6, ou episódio final, parte 1. A ascensão da filosofia no Islã. Desculpe a minha profunda ignorância do conhecimento islâmico. Então eu coloquei da sua filosofia sufí, que é o mais que se aproxima do ocidentalismo. Obra de ficção. Os patrocinadores também são fictícios. Patrocinado por Drager Sede Brasil, a sua máscara de gás contra a radiação. Jobson Drugs, iodeto de potássio 20 ml, tenha sempre disposição contra os efeitos da radiação. Space Shears, compre sua passagem para a estação orbital. Então, como disse para vocês, eu não sou o Leibniz, né, o último homem que tinha todo o conhecimento do mundo, né, que reunia todo o conhecimento, mas vamos lá. Essa aqui é uma obra de ficção, é um podcast, então vamos lá. Estamos no final, antes do nosso jovem ser jogado para o espaço para sobreviver e preservação da espécie humana. Qual a origem da palavra álgebra? Né? A palavra álgebra, algebrisa, são derivados do termo aljabá, que na língua árabe significa arte de reunir ossos quebrados, ou cirurgião barbeiro, aquele que faz reunião ou conexão. Lembra que os judeus eram também os cacheiros viajantes, eram os médicos na região ocidental. E viviam se esbarrando. Compreender significa entender em relação ao todo. Então a álgebra era o estudo, né? Era a arte, né, de você poder interpretar o Corão, do entendimento, né? E com a destruição, né, dos povos árabes, né, na Idade Média pelas cruzadas, né, e na Idade Moderna, agora após a Segunda Guerra Mundial, pela indústria petrolífera, né, essas coisas ficaram lá caindo lá por baixo do pano e tal. Mas a paz e a prosperidade permite aos jovens e adultos pensarem e meditar sobre o verdadeiro significado dos ensinos, eu não sei como que se fala isso, Kutub Sittah. Da Turquia, os ensinos sufis vão proliferando entre os jovens universitários. O intercâmbio turístico produz uma miscigenação de cultura. Os ocidentais, os alemães vão lá para a Turquia, tomar banho nas praias, os ingleses também, os romenos vão para cá, vão para lá, os húngaros, os árabes começam a passear para lá, vão assistir os jogos de futebol na Inglaterra, aí encontram os hippies, aí vai esse encontro com a teosofia, o pessoal da filosofia oriental, originário dos Beatles, do vegetarianismo, a contracultura, e começam a perceber que tudo é a mesma coisa, tal, que existe uma filosofia, existe uma ideia por trás dos conhecimentos sunitas, né, do tal onde está nos 6 livros sagrados aqui do Kutub Sittah, e da Bíblia, né, que é do judaísmo e do cristianismo, né. Isso deixa cabelo em pé os ortodoxos, tal, mas não tem como os jovens, e aí começa a riqueza, né, a Catar, o Iraque. A nova arquitetura da sociedade islâmica, né, a influência da arqueologia e história da humanidade, ressurgimento do orgulho islâmico, compreensão da participação da cultura oriental na Revolução Cultural na Europa, reação interna e externa, né? Então, toda aquela beleza, universidade, jovens fazendo pós-graduação, doutorado, arqueologia, museus, as pessoas pensando na origem da Babilônia, de toda a nossa humanidade, vão visitar o museu de Londres, em Paris, esqueci o nome agora, tá? Aí vem todas as obras roubadas de Alexandria, né, do Egito, tiradas do Catar, né, tirada lá do Iraque, do Irã. Aí começa a perceber que a cultura é uma mesma coisa, né, da humanidade, né? E aí esse jovem falando todo, mas os velhos, né, não conseguem compreender, não tiveram acesso à educação universitária, não tiveram construção do raciocínio lógico, estudo de filosofia, e
como os jovens, e os jovens se apaixonam pela arte, pela ciência, se apaixonam por outros jovens, né? Viajam junto, e isso é uma revolução, e as coisas começam a expandir, né? Aí começa a perceberem que boa parte da nossa cultura veio da Índia, do Paquistão, que tudo isso é islamismo também, que é cristianismo, e vai gerando uma confusão na cabeça do jovem, né? Um certo entendimento, uma compreensão, uma álgebra, né? Eu começo a reunir os ossos, né? Começo a fazer arqueologia, né? Do pensamento, né? Aí eu coloquei, né, a influência da arqueologia e história da humanidade, ressurgimento do orgulho islâmico, tal. Eu coloquei ali na palavra teosofia e filosofia, foi a pessoa que escreveu o assunto. Ela é muito confusa. Não vão estudar, vocês vão ficar completamente confusos com ela. Eu também nunca estudei ela, só estudei os posteriores, os que transformaram o pensamento dela em cultura ocidental e em cultura acadêmica. Mas brotam pérolas de novo no Oriente, o dinheiro do petróleo, tal, Casablanca, cidade do Cairo, Beirute, Damasco. Veja, eu estou aqui em 2040, no final da história da humanidade, né? Teve 20, 25 anos de novamente de prosperidade lá, resumo do Catar, de Riad, aí isso lá, a cidade do Cairo, museus, e começa um pouco de dinheiro circular, investimentos, tal, mas isso começa a gerar uma reação, né? Música popular, música oriental, YouTube, filme, teatro, literatura, filosofia, esses jovens todos pensando novidades, tal. Só que os ortodoxos na igreja, lá no Alcorão, né, não conseguem compreender o jovem, né, não conseguem compreender o amor, né, mas os políticos da alta casa têm que investir dinheiro e tal, né? Vejam que os árabes, né, já sabem que o petróleo vai acabar, né? Perceberam que Catar já começou a fazer uma cidade de turismo de conhecimento. Os árabes também estão comprando todos os portos e o máximo de aeroporto, tudo. Vai acabar o petróleo, mas o árabe é o homem do comércio, né? Vai estar tudo na mão deles, né? Percebam, né? Eu coloquei essa figura, né, de um derviche dizendo sobre filosofia para você ver a arte, né, com a matemática, com a linguagem, né, com a literatura, né, tudo isso brotando, né? É uma felicidade e tal, como diz, né, Deus é um fogo consumidor, né, sobrará só cinzas, né? Veja, esse é um podcast The 100. Mas o petróleo está ficando cada vez mais escasso. Reação dos ortodoxos religiosos, a velha guarda que não tiver acesso à cultura geral, os marionetes do jogo político, né? Os que financiam o capitalismo americano e judaico, né? Gentios não podem ficar ricos, vão ter exército, vão atacar Israel, né? Por outro lado, também os xiitas, né? Esses caras vão ter bomba nuclear, tal, nós temos que fazer bomba nuclear, tal, não sei o que, papapá. E aí começa uma reação. E aí a reação do capitalismo selvagem, dos IUPs, da classe média alta burguesa, né? Pô, como que eu vou não vai ter mais querosene para os aviões, tá escasso, eu preciso andar de jatinho, eu preciso de iate, famílias, que famílias, foda-se. Vê no xiita, nos burros, nos irracionais, uma oportunidade, né, de destruir mais uma vez a cultura, né, para poder ficar, né, uísque, venha, uísque, né, a luz brilhará, tal, e consumirá tudo em cinzas. E mandaremos alguns jovens para a estação espacial. Comprem sua máscara de gás. Tenham em casa o dedo de potássio 20 ml. Quem tiver dinheiro, adquira uma passagem para a estação orbital.